Olá, a paz do Senhor, que bênção, lição de número 8. Como o Espírito Santo tem falado conosco durante todo esse trimestre. Sairemos transformados, com a nossa vida espiritual transformada depois de tantas lições ensinadas pelo nosso Senhor Jesus Cristo. O evangelista João, discípulo amado de Jesus, foi cirúrgico em suas escolhas para escrever a sua audiência. Como é bom aprendermos, renovar as nossas forças e renovar as nossas esperanças com a palavra de Deus. Para você que está aqui pela primeira vez, sejam todos muito bem-vindos. E também você que está aqui semanalmente, meu muito obrigada pelo carinho, pela sua presença, pelos comentários, por você que curtiu minhas aulas. Tem compartilhado em suas redes sociais as minhas videoaulas. Muito obrigada. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente por esse carinho com o meu canal. Nosso canal, como muitos irmãos já me disseram, que o canal é nosso, afinal de contas. Sou Jane Martins de Souza, professora de EBD por mais de 30 anos. E descobri aqui nos comentários que existem outras pessoas também que lecionam por mais de 30 anos consecutivos na EBD. E isso é um privilégio muito grande para mim, para você, para todos nós cooperarmos no reino de Deus com a palavra de Deus. A lição de número 8, hoje nós vamos tratar sobre uma lição de humildade. E como é difícil cultivar essa virtude em nossas vidas. E o texto escolhido não poderia deixar de ser outro, o conhecido como lava-pés. João, capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Jesus, ele é maravilhoso e em todo o tempo ensinou aos discípulos como é viver no reino de Deus. E por vezes confrontou-os acerca das discussões acaloradas que haviam tido sobre quem era o melhor e quem era o maior entre eles. São ensinamentos direcionados aos discípulos do reino de Deus, àqueles que desejam fazer parte desse reino. Humildade é uma virtude imprescindível na vida de todas as pessoas. Infelizmente, não são todas as pessoas que buscam servir aos outros com humildade. Mas o que significa humildade? É uma virtude que se manifesta em reconhecer quem somos diante de Deus e dos outros, sem arrogância, orgulho ou vaidade. Não significa se rebaixar ou se menosprezar, mas ter uma consciência equilibrada de si mesmo, sabendo seus limites, suas dependências e que toda glória pertence a Deus. A humildade está profundamente ligada à obediência, submissão à vontade de Deus, serviço ao próximo e reconhecimento da própria insuficiência sem Deus. O que a humildade ela faz? Ela coloca Deus em primeiro lugar, serve aos outros com amor, não busca reconhecimento pessoal, está sempre aberta a aprender e ser corrigida. Humildade não está ligada à roupa que usamos, à casa que moramos, o emprego que temos, à nossa condição social. Encontramos pessoas pobres e que não são humildes. Ao contrário, são arrogantes, prepotentes e outros muito ricos e são humildes, mesmo sendo quem são, e não se reconhecem superiores aos outros. De todos os exemplos que discorreremos a seguir, Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. E foi em um contexto de despedida, de dor, angústia e decepção que ele nos ensinou a importância da humildade no reino de Deus. João relata as 3 Páscoas que Jesus participou em seu ministério terreno.
E isso nos orienta. Quanto tempo durou o seu ministério? E por quanto tempo treinou os discípulos que continuaram a fazer o que ele começou a fazer e a ensinar? Foi a melhor e maior escola de teologia que alguém poderia sonhar em estudar e receber um treinamento gratuito ao lado de Jesus. A primeira Páscoa, relatada por João, está no seu evangelho que ele escreveu em João 2, do verso 13 ao 25, cuja festividade Jesus virou as bancas e mesas dos cambistas no templo em Jerusalém. A segunda Páscoa está em João, capítulo 6, do verso 4 a seguir, quando ocorreu o primeiro milagre da multiplicação dos pães. 5 pães e 2 peixinhos. E foram alimentadas quase mais de 5.000 pessoas. É relatado 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele andou sobre as águas do mar, declarou-se o pão da vida e foi abandonado por uma multidão. A terceira Páscoa e última são os acontecimentos que iremos discorrer nesta aula, e foi a última Páscoa de Jesus. E o estabelecimento de um novo cerimonial, a ceia do Senhor. Entretanto, o evangelista João não ressalta esse fato, e não sabemos o porquê. Do capítulo 12 ao capítulo 19, se desenrola desde o jantar da Páscoa, a traição de Judas, o lava-pés, os discursos de Jesus, a oração, até o sepultamento dele. Depois da ressurreição de Lázaro e a tentativa de morte, o texto nos transportará para outra Páscoa, a última, que Jesus iria participar como filho do homem. E em João 12, faltando 6 dias para a Páscoa, Jesus é ungido em Betânia, na casa de Lázaro e de suas irmãs. E no 5º dia antes da Páscoa, é relatada a entrada triunfal de Jesus em um jumentinho e é aclamado como Filho de Deus. Gregos pediram a Filipe que os levassem para conhecerem a Jesus. E Jesus então entendeu ter chegado a sua hora. Falou de seus medos, do julgamento do mundo e a expulsão do diabo da terra. E ainda teve de enfrentar a incredulidade dos judeus. No capítulo 13, um pouco antes da Páscoa, em meio a um jantar, Jesus deu a maior lição de humildade que muitos crentes hoje precisam relembrar para viverem a humildade ensinada por Jesus. Porque Jesus lhes lavou os pés. Era costume de lavar os pés naquela época de Jesus, nos tempos bíblicos, especialmente no Oriente Médio do primeiro século. Lavar os pés era uma prática comum e necessária, por motivos práticos e culturais. As pessoas andavam muito a pé. Os pés ficavam sujos, com poeira, lama, suor e às vezes até com esterco de animais. Era um sinal de hospitalidade. Quando alguém entrava em uma casa, era comum que os pés fossem lavados como gesto de boas-vindas e respeito. Mas quem fazia esse serviço? O servo de mais baixo escalão. Essa tarefa era considerada humilhante e era normalmente feita por servos gentios, escravos da casa, mulheres ou crianças muito pobres. Jamais era esperada essa atitude de alguém com tanta autoridade, dignidade ou liderança, muito menos de um rabino ou mestre, como foi Jesus. Jesus é realmente nosso maior exemplo. Ele assumiu a posição de servo, mais desprezado na casa. E isso impactou os discípulos e não queriam aceitar aquele gesto de Jesus.
Jesus quebrou toda a lógica social para ensinar que, no reino de Deus, grandeza é servir, liderar é descer primeiro. Quem ama, se ajoelha. Não foi a primeira vez que Jesus revelou a sua humildade aos discípulos. Os discípulos. Certa vez ele disse, entre aspas, tomem sobre vós o meu jugo e aprendam, pois sou manso e humilde de coração. Você deseja ser grande, ser melhor do que os outros, ser o mais visto e ter a melhor posição na igreja? Você não aceita ser preterido? Dificilmente encontramos ricos servindo nas igrejas locais, em cargos considerados mais baixos. Logo, ao entrarem nas igrejas, são dados a eles os melhores cargos, as melhores posições, e incluídos rapidamente no ministério da igreja, sem mesmo passar pelo diaconato. Por quê? O que destrói a fé de muitas pessoas é a falta de humildade, o desejo de ser grande e muitas das vezes as injustiças praticadas dentro das igrejas locais. O exemplo de Jesus é um chamado para demonstrarmos humildade em nossas atitudes, principalmente em renunciar o orgulho. Nos ensina que a verdadeira grandeza é servir os outros. E isso revela ao mundo o nosso testemunho. Humildade não é fraqueza, não é vergonhoso, não é humilhação pública. Humildade é serviço. É dizer não à ostentação e ao orgulho. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre uma história real sobre a humildade. No primeiro ponto, o lava-pés. Lembrando que eu vou deixar aqui na descrição da minha videoaula um link da Hotmart, onde você encontra este PDF, exatamente como eu leciono aqui, e você pode adquirir em qualquer horário, domingo, lembrando que domingo eu não estou disponível. Também o link do meu WhatsApp, você fala diretamente comigo. Se tiver qualquer dúvida, pode me acionar aqui no meu WhatsApp. Terei uma satisfação em falar com você. E você também adquire o PDF da forma que leciono aqui. E também o link do meu Instagram, se você quiser me seguir lá nas minhas redes sociais. Será uma satisfação ter você por lá. O lava-pés. Qual de nós, vivendo o extremo, como Jesus estava vivendo, sentado à mesa com um traidor, com homens que o deixariam sozinho, ainda se gastaria e se humilharia para ensinar os seus discípulos? Mesmo na dor, podemos extrair o melhor de nós. Foi o exemplo que Jesus nos deu. Foi a última ceia pascal que Jesus celebrou com seus discípulos. Estabeleceu a ceia do Senhor para relembrar o seu sacrifício e não mais a saída do Egito. A igreja era uma nova criação, mesmo que João não trata desse assunto nesse momento. Ele ilustra acerca da humildade. Houve uma pequena discussão entre Pedro e Jesus, talvez uma falsa humildade da parte dele, não querendo que Jesus lavasse seus pés. Jesus, mais uma vez, ensinou aos discípulos acerca da santificação progressiva. No versículo 10, Jesus afirma que todos já haviam banhado por inteiro, mas os pés necessitavam de uma limpeza extra. Jesus confronta a recusa de Pedro e diz que se não deixar lavar os seus pés, não teria parte no reino de Deus. Pedro rapidamente muda de postura e percebe a seriedade do ato de Jesus e pede para que Jesus, então, lave todo o seu corpo, sua cabeça, suas mãos, enfim, todo o seu corpo. Todavia, Jesus afirmou que o corpo já estava limpo. Não haveria a necessidade de lavar novamente, somente os pés. Isso fala que ao sermos salvos, somos santificados de uma vez. O que conhecemos como santificação
posicional, isto é, o que Cristo fez por nós e estamos nele. Mas a santificação é também progressiva, isto é, o lavar dos pés. A santificação é a obra regeneradora efetuada em nós, por intermédio do Espírito Santo. E a água é a palavra de Deus. Jesus estava ensinando que à medida que caminhamos por este mundo, podemos nos contaminar novamente, mas não haverá necessidade de nos lavarmos por inteiro, mas apenas tirar aquela impureza. Quando confessamos nossos pecados, ele nos purifica. Somente a santificação, a purificação dos nossos pecados, nos une a Cristo. E o pecado impede nossa caminhada com ele. Por isso o salmista escreveu que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. E ensinou que deviam fazer isso uns com os outros, lavar os pés. Fala de serviço e amor, fala de humildade e de comunhão. No ponto 2, o desenvolvimento da história. Jesus chegou naquele cenáculo preparado e percebeu não haver nenhum servo que lavasse os pés dos convidados. E deu a maior aula de humildade, lavando os pés empoeirados dos convidados. A hospitalidade incluía o lava-pés dos convidados, para que a casa ficasse limpa. Foram repreendidos por Jesus, pois naquela mesma noite estavam debatendo quem era o maior entre eles. E Jesus perguntou: quem é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Mas afirmou que estava entre eles como o que serve. Deus dá graça aos humildes, resiste aos soberbos, e não podemos esquecer dessa verdade, que devemos nos humilhar debaixo das potentes mãos de Deus, para que a seu tempo nos exalte. Imagina os olhares ao ver Jesus levantar-se da mesa, cingir sua roupa em seu corpo, isto é, levantar as mangas ou arregaçar as mangas até os ombros, se cingir de uma toalha, amarrar as suas vestes na cintura em forma de um avental, pegar um banco, uma bacia com água, toalhas e abaixar-se ao chão para lavar delicadamente os pés dos discípulos. No ponto 3, a mudança de paradigma. Paradigma é exemplo, modelo, padrão. Ele era o anfitrião da festa e deu exemplo de que necessariamente não é o maior ou o menor que serve o maior, ou que o maior que serve o menor. E pode ser o contrário, está tudo bem. Ou o maior serve o menor, ou o menor pode sim servir ao maior. Assim é no reino de Deus. Por isso muitas pessoas não permanecem nele, pois não concordam com isso. Acreditam que sempre o pobre deve servir o rico. A ótica do reino de Deus é diferente. O maior é o menor e o menor é o maior. O serviço ao próximo no reino de Deus nos torna grandes na presença dele. A humildade é a verdadeira grandeza espiritual do seguidor de Jesus. Quando o cristianismo torna-se forte e poderoso, quando os seguidores de Cristo importam-se em verdadeiramente praticar os valores propostos por Jesus para o reino. Dentre esses valores está a prática da humildade, visto que o nosso Senhor e Salvador era humildade em pessoa. Exemplos bíblicos de pessoas realmente humildes. Moisés. Davi, ao dizer: quem sou eu, Senhor, e a minha casa para me trazer até aqui? João Batista foi alguém que Jesus deu testemunho da sua grandeza, dizendo que, nascido de mulher, não havia ninguém maior do que João. Todavia,
No reino de Deus, o menor é maior do que ele. E esse mesmo João se considerava pior do que um servo, pois ele não era digno de desatar as sandálias de Jesus. E que ele, João, diminuísse e Jesus crescesse. E também não podemos nos esquecer de Maria, mãe de Jesus, e de o apóstolo Paulo, foram exemplos de humildade. No tópico 2, humildade implica autoconhecimento. Primeiro ponto, conhecendo a própria natureza. Nossa natureza é pecaminosa, desejosa de honrarias e de glórias. Jesus sabia de quem era, qual era o seu papel aqui na terra e a sua relevância como mestre e senhor. Ele sabia que viera de Deus, que ia para Deus e que tudo estava em suas mãos. E colocou-se no lugar de um servo. Por que ele fez isso? Para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Se Jesus fez isso, qual é a nossa dificuldade em repetir o exemplo? A resposta é o pecado e a nossa dificuldade em submetermos aos outros e nos humilhar para as pessoas. Nosso olhar sempre é de cima para baixo e nunca queremos diferente. Se você olhar em uma das nossas festividades de nossas igrejas, os cargos na organização é por classe social e não por capacidade. Fulano é isso e não pode fazer isso. É muito vil para ele ou para ela. Jesus é o nosso maior exemplo. E nada pode nos rebaixar por vivermos os valores do reino. Há um provérbio malaio que diz, entre aspas, quanto mais repleto de grãos é o cacho de arroz, mais ele se curva. Jesus tinha tudo em suas mãos. O Pai lhe entregou todas as coisas. No entanto, ele pegou uma toalha e uma bacia. E isso não diminui a grandeza do Mestre. Ao contrário, revelou sua humildade. Ele nunca disse que ele era o Senhor absoluto, mas sempre afirmava que o que ele falava era do Pai, que o ensino era do Pai e tantas outras coisas mais ele nos falou. Que banho Jesus deu nos discípulos ao perceberem que se tratava deles e não de Jesus. No ponto 2, o exemplo deixado por Jesus. Você sabe onde começou a demonstração de humildade de Jesus? Antes mesmo de ele vir aqui. Paulo descreveu isso ao escrever à igreja em Filipos. Ele disse, entre aspas, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, desvestiu de toda a sua glória. Jesus não teve dificuldade em submeter-se ao senhorio do Pai. Afirmava buscar a vontade do Pai. O exemplo do lava-pés traz uma lição riquíssima para nós, a de nos submeter à liderança de alguém. Não é fácil se submeter, entretanto, é necessário. Submeter-nos à liderança de nossa igreja não é fácil, no lar, no trabalho, enfim. A nossa natureza pecaminosa nos impede, por diversas vezes, de sermos humildes e servirmos sem qualquer constrangimento. Você tem dificuldade em considerar os outros superiores a você? No ponto 3, maior no reino. Se Jesus percebeu o desejo de grandeza entre os discípulos, imagina hoje. E olha que a visão deles era no plano espiritual. E hoje, que envolve poder e dinheiro. No reino de Deus, prevalece a ideia de que o primeiro serve o último.
Deve haver humildade em nosso meio. E humildade deve ser a motivação para o serviço, nunca o egoísmo ou os interesses pessoais. No último tópico, humildade versus ostentação. Hoje, nossas redes sociais é pura ostentação de luxo, carros, casas, viagens, roupas, joias, hotéis, que o bom pregador e ensinador é aquele que está no topo, é bem-sucedido. Quantas pessoas estão endividadas para mostrarem aos outros ser o que ela não é? Por não se contentarem com sua vida humilde, mas confortável. No ponto 1, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente que entre eles havia uma competição discreta em busca da proeminência na liderança. Jesus disse que o menor entre eles seria grande. No reino de Deus é assim. O pouco é mais e o grande é o pequeno. Por diversas vezes, eles discutiam entre si qual deles era o maior. No nosso meio, não pode ser assim. Na causa do mestre, não podem ser iniciada de forma errada. Quantos ministérios foram dissolvidos por falta de humildade e submissão à liderança? No ponto 2, o caminho humilde de Jesus. O episódio do lava-pés de Jesus apontou para o caminho em que os discípulos de Jesus devem trilhar. E esse caminho não pode estar alicerçado no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Porque a dinâmica do mundo é essa: ostentação e presunção. Andamos na contramão do mundo, pelo menos é o que o texto diz que devemos estar em desacordo com o mundo, mas não é o que vemos por aí. Os discípulos despertaram com aquele chamado à realidade feita por Jesus, lavando os pés de cada um. E os crentes de hoje precisam posicionar-se e voltarmos ao Evangelho de Cristo. Perderíamos o desejo da fama, afastaríamos as disputas em nosso meio e a ambição. No último ponto, no ponto 3, um convite à humildade. O texto de João nos convida à humildade. A palavra de Deus e o exemplo de Jesus é um convite à humildade. A vivermos uma vida humilde, simples, pois as disputas e corridas ao orgulho terminam quando somos chamados para a eternidade. E lá, nada disso terá valor. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos de Jesus. E a humildade é um deles. Devemos dizer não à soberba, ao egoísmo, ao orgulho, à ambição, ao desejo de sermos melhores do que os outros. Somente aqueles que se humilham serão exaltados. Humilhar é render-se ao outro. E espero que eu tenha te ajudado com este comentário maravilhoso. A palavra de Deus fala conosco em todos os tempos. E quero lembrar você que tem uma dinâmica aqui na nossa lição. E se você tiver tempo, use ela em sua sala de aula, em que ele pede que as pessoas relatem sobre a experiência da humildade em sua vida, se ele já viveu ou se ele já viu alguém com um comportamento humilde, ou se você tem um testemunho a respeito de um episódio que você tenha vivido e que você foi humilde naquele momento. Não deixe de levar para sua sala de aula ou de perguntar que seus alunos tenham vivido uma experiência de humildade. Amém? Espero ter te ajudado realmente com este comentário. Não deixe de curtir, compartilhar e de comentar. E eu quero que você cante agora um hino muito antigo comigo, mas que ele fala muito conosco
a respeito de humildade. Então, se você puder, louve comigo, feche os seus olhos, cante neste momento. Se puder, leve esse louvor para a sua sala de aula. Ele é muito maravilhoso e fala de o quanto devemos ser humildes e que realmente que Jesus, ele cresça em nossas vidas. Vamos lá? Mais de ti, mais de ti e menos de mim e menos de mim, mais de ti, mais de ti e menos de mim e menos de mim, que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça e eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que ele cresça, eu diminua, que ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Amém? Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir então.